Hoje exploramos a vida de Abraão, uma figura central para bilhões de pessoas em todo o mundo. Conhecido como o patriarca do judaísmo, cristianismo e islamismo, sua jornada é uma das mais influentes e inspiradoras da história. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera situada na região que hoje corresponde ao sul do Iraque. Era filho de Terá, um membro de uma família que se dedicava à fabricação de ídolos, prática comum naquela região politeísta. A família de Abraão incluía seus dois irmãos, Naor e Harã, e sua esposa Sara, que inicialmente era chamada Sarai. Notavelmente, Sarai também era meia-irmã de Abraão, compartilhando o mesmo pai, mas mães diferentes, uma prática matrimonial não incomum para o tempo e lugar. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre as ocupações de Abraão antes do seu chamado divino, tradições judaicas e islâmicas sugerem que ele poderia ter estado envolvido no comércio ou mesmo na fabricação de ídolos, seguindo os passos de sua família. Essas tradições também narram que Abraão se opôs à idolatria prevalente em sua cultura desde uma idade precoce, demonstrando uma inclinação para questionar as práticas e crenças de sua sociedade. A vida de Abraão tomou um rumo decisivo quando Deus o chamou para deixar Ur, sua família e seu modo de vida, prometendo-lhe uma nova terra e fazendo um pacto que não apenas estabeleceria uma grande nação a partir de seus descendentes. Esse chamado divino marca o início de sua jornada espiritual e a fundação da linhagem que levaria às três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O chamado de Deus a Abraão é um dos momentos mais significativos e fundamentais na Bíblia, marcando o início de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. Este evento está descrito principalmente no livro de Gênesis, capítulo 12, e é considerado o ponto de partida para a jornada de fé de Abraão e a estabelecimento do povo de Israel. Deus falou a Abraão, então chamado Abrão, com uma mensagem clara e promissora que é encontrada em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Deus disse a Abrão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Essas palavras não apenas estabeleceram uma promessa divina de bênção e proteção, mas também implicaram uma grande missão para Abraão: ser o progenitor de uma nação, através da qual Deus traria bênçãos a todas as nações do mundo. A promessa incluía prosperidade, proteção e um papel central na história da redenção divina. Abraão tinha 75 anos quando recebeu o chamado de Deus. Esta idade é especificamente mencionada em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que diz: "Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã." Este detalhe sublinha a profundidade da fé e coragem de Abraão, pois mesmo em uma idade avançada, ele estava disposto a deixar tudo para trás e seguir a direção de Deus para um destino desconhecido. O chamado de Deus a Abraão ocorreu enquanto ele estava em Harã. Harã era uma cidade próspera localizada no atual sudeste da Turquia, para onde Abrão havia se mudado com sua família a partir de Ur dos Caldeus, que fica na moderna Iraque. A mudança inicial de Ur para Harã já foi um grande passo, mas o chamado para ir ainda mais longe, para Canaã, foi onde a verdadeira jornada de fé de Abraão começou. Abraão partiu de Harã para Canaã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens pessoais que haviam adquirido. A jornada não foi apenas uma mudança geográfica, mas o início de uma série de desafios e provações que testariam sua fé e determinação. Ao chegar em Canaã, Abraão percorreu a terra até o local de Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse local, Deus apareceu novamente a Abrão e reafirmou a promessa de dar aquela terra à sua descendência. Em resposta, Abraão construiu um altar ali para adorar e agradecer a Deus.
Porém, a paz não durou muito. A terra que parecia promissora estava assolada pela fome, uma crise que obrigou Abraão a descer ao Egito para sobreviver. No Egito, temendo que sua esposa Sarai, notavelmente bela, fosse cobiçada pelo faraó e isso lhe custasse a vida, Abraão a apresentou como sua irmã. De fato, Sarai foi levada para o palácio do faraó, mas Deus interveio, afligindo a casa do faraó com grandes pragas. O faraó, percebendo a verdade, repreendeu Abraão, mas também o deixou partir em paz, devolvendo-lhe Sarai e permitindo que levassem consigo riquezas e rebanhos. De volta a Canaã, a prosperidade de Abraão e Ló levou a conflitos entre seus pastores. O crescente rebanho não podia ser sustentado pela terra que compartilhavam. Abraão, sempre buscando a paz, propôs que Ló escolhesse uma parte da terra para si. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, deixando Abraão nas colinas de Canaã. Embora parecesse que Ló havia escolhido a melhor parte, sua escolha o colocaria perto de Sodoma, uma cidade marcada por sua iniquidade, prenunciando futuras provações para sua família. As provações de Abraão não eram apenas físicas, mas profundamente espirituais e pessoais. Deus continuava a testar sua fé, mais notavelmente ao pedir-lhe que sacrificasse seu filho Isaque, nascido de Sarai, após uma longa espera, como um sinal de fé e obediência. A disposição de Abraão em seguir as ordens divinas até o último momento, interrompido apenas por uma intervenção divina que poupou Isaque, solidificou sua reputação como um homem de fé inabalável. Este ato, conhecido como o sacrifício de Isaque, ou Akedá na tradição judaica, não só testou sua fé ao extremo, mas também estabeleceu um padrão de obediência e confiança total em Deus. Deus interveio no último momento, impedindo Abraão de sacrificar Isaque e fornecendo um carneiro como substituto para o sacrifício, reafirmando assim sua aliança com Abraão e prometendo bênçãos incontáveis a seus descendentes por sua obediência. Abraão, uma das figuras mais veneradas na história das religiões abraâmicas, teve uma vida marcada por profundos atos de fé e obediência a Deus. Sua morte é relatada de maneira breve, porém significativa, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Abraão morreu em uma idade avançada, aos 175 anos, conforme descrito em Gênesis capítulo 25, versículo 7. A Bíblia menciona que ele morreu em boa velhice, velho e farto de dias, o que sugere que sua morte foi natural e tranquila, vindo após uma vida longa e plena. Embora o local exato de sua morte não seja especificado nas Escrituras, é provável que tenha ocorrido em Hebrom, na terra de Canaã, onde ele passou muitos dos seus últimos anos. Abraão foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macpela. Esta caverna, que Abraão comprou de Efrom, o hitita, para servir como sepultura familiar, está localizada em Hebrom, que hoje faz parte do território da Cisjordânia. O local é venerado até hoje e é conhecido como o Túmulo dos Patriarcas. O túmulo de Abraão, juntamente com as sepulturas de outros patriarcas e matriarcas bíblicos, como Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, é considerado sagrado pelas três tradições religiosas abraâmicas. Ele representa não apenas o local de descanso de Abraão, mas também um símbolo da continuidade e da conexão entre as gerações. A Bíblia não registra palavras específicas de Deus pronunciadas na morte de Abraão. No entanto, a vida de Abraão como um todo é uma testemunha das promessas de Deus e de sua fidelidade. As bênçãos que Deus conferiu a Abraão durante sua vida e as promessas que foram estendidas a seus descendentes refletem a importância divina de sua aliança. Em resumo, a morte de Abraão marca o fim de uma era, mas também sela o legado de fé que ele deixou para trás. A vida e morte de Abraão continuam a inspirar fé e devoção, servindo como um pilar fundamental para as tradições judaica, cristã e islâmica. E assim encerramos a jornada de Abraão, o patriarca cuja vida continua a ressoar através dos séculos.
Obrigado por nos acompanhar nesta exploração da vida de um dos maiores líderes espirituais da história. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar suas reflexões e se inscrever para mais conteúdo que ilumina e inspira. Até a próxima!